Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. O objetivo deste vídeo é orientar a realização da produção textual em grupo. Gostaria de adiantar que este vídeo não substitui as orientações que estão no PDF, no AVA de vocês, lá no item Atividade Interdisciplinar. Vamos começar lembrando os procedimentos que vocês devem fazer para realizar o trabalho em grupo. Primeira coisa, precisamos formar as equipes. Quais são os critérios para a formação das equipes? Nós não podemos misturar alunos de cursos diferentes, ou seja, aluno de pedagogia não pode fazer equipe com aluno de história, aluno de matemática não pode fazer equipe com aluno de geografia, aluno de letras não pode fazer equipe com aluno de outro curso, de outra licenciatura. Nós também não podemos misturar alunos de semestres diferentes. O aluno que está no segundo semestre, ele só pode fazer equipe com o aluno que está também no segundo semestre. Aluno do primeiro semestre só pode fazer equipe com o aluno do primeiro semestre. Vocês precisam, assim que formar a equipe, eleger um líder. O líder tem grande responsabilidade na equipe, pois é o líder que deve entrar no AVA e clicar no nome das pessoas, dos componentes da equipe dele. Então você elegeu o líder. O líder é fulana de tal. Ela vai entrar no AVA, vai lá na parte da atividade interdisciplinar em grupo, vai estar lá formação da equipe, ela vai clicar, vai aparecer a relação de alunos que estão no curso e no mesmo semestre que ela, e ela vai marcar, vai preencher o quadrinho, vai clicar no quadrinho que tem o nome de cada colega da equipe dela. Vai confirmar e nesse momento vai estar formada a equipe. O líder é a única pessoa que pode, após realizar o trabalho, cadastrar o arquivo na pasta destinada à produção textual em grupo. Outro componente da equipe não consegue fazer isso porque precisa ter o login e a senha do líder. Então, só o líder pode cadastrar o trabalho. Se o líder não fizer o cadastro do trabalho ou cadastrar um arquivo errado, toda a equipe está reprovada. Então nós temos que ter bastante atenção para fazer esse cadastro e não podemos deixar para a última hora, para o último dia. Vamos fazer com antecedência e cadastrar tranquilamente o nosso trabalho. Agora, vamos ver o passo a passo aqui, as orientações. Eu coloquei aqui uma síntese das informações que estão no arquivo em PDF do seu AVA. Por isso, ele deve ser consultado integralmente. Vamos lá. Situação geradora de aprendizagem. A coordenadora Cecília relatou para a diretora da escola, que é a professora Lívia, que ao acompanhar os professores, ela tem percebido que eles ainda possuem dificuldades em implementar atividades pedagógicas mais dinâmicas, que atendam às competências previstas na Base Nacional Comum Curricular. Nesse instante, Lívia indica que isso deve ser trabalhado com os professores, visto que a finalidade da instituição é superar as tendências pedagógicas tradicionais e pensar em tendências que, de fato, vão ao encontro de perspectivas críticas, que fazem com que os alunos atribuam sentido à realidade a partir do saber. Então, observem aí qual é a situação geradora de aprendizagem. A coordenadora da escola percebeu que os professores ainda estão trabalhando, planejando as suas aulas de forma muito tradicional, estão ainda trabalhando com os alunos
dentro de uma perspectiva muito tradicional. E a diretora da escola quer que eles superem isso, que eles passem a trabalhar com os alunos de uma forma mais crítica, de uma forma que leve o aluno a atribuir sentido à realidade, né? Vamos ver então a situação problema. A partir do exposto, Lívia e Cecília pediram para os professores elaborarem uma apresentação das posturas e propostas subsidiadas pelas tendências pedagógicas progressistas que caminham em direção ao desenvolvimento das competências gerais indicadas na BNCC. Então, os professores vão ter que elaborar uma apresentação aonde tenham aí posturas e propostas subsidiadas pelas tendências pedagógicas progressistas. Eles vão ter que fugir das tendências tradicionais e apresentar posturas e propostas dentro das tendências progressistas. Vai ser esse o trabalho de vocês. Vocês serão esses professores. Vocês terão que elaborar essa proposta. Vocês terão que apresentar essas posturas. Vamos ver aqui como vocês farão isso passo a passo. Orientações para a execução do trabalho. Primeira atividade: realizem a leitura dos textos sugeridos abaixo. Então, a primeira coisa é fazer leitura de 4 textos indicados pela universidade. Vocês primeiro vão se fundamentar, vão adquirir conhecimento a respeito do tema que está sendo trabalhado. Então, vocês vão conhecer a BNCC, as 10 competências, vocês vão conhecer as tendências tradicionais e as tendências progressistas, para então terem condições de redigir o texto, de fazer o trabalho. Então, a primeira coisa é a leitura. Primeiro texto, texto 1, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Aqui vocês vão fazer a leitura apenas da introdução, da página 7 até a página 21. Qual é a minha dica aqui, nessa leitura da BNCC? Que vocês se atentem ao conceito de competências. O que é competência para a BNCC? Eu já falei na sala, nós já conversamos de que a competência é a mobilização de habilidades para resolver situações do cotidiano. Vocês também vão ficar atentos aí a identificar as 10 competências da BNCC para a educação básica, porque vocês vão ter que usar ela no trabalho de vocês, no texto de vocês. Vai ter que aparecer quais são as 10 competências. Texto 2. Tendências progressistas e competências gerais da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. Implicações para o currículo. Então, você tem aqui um texto que está fazendo uma ligação entre as tendências pedagógicas e as competências gerais da BNCC. No trabalho, vai ser solicitado isso de você, que você identifique qual é a competência da BNCC e qual tendência está mais voltada para essa competência geral da BNCC, ou para as 10 competências. Você vai ter que fazer isso. Então, lendo esse texto, você vai ter base para poder fazer essa atividade. Texto 3. Pedagogia histórico-crítica. Que pedagogia é essa? Então, nós temos aqui um texto que vai nos remeter àquilo que a diretora Lívia fala para os professores, que eles precisam trabalhar de uma forma mais crítica, que leve o aluno a compreender a realidade, a dar sentido à realidade. Então, esse texto vocês vão conhecer a pedagogia histórico-crítica, que vai te dar base para entender o que a diretora quer que os professores façam com os alunos. Texto 4, que é o último texto indicado para a realização do trabalho. Tendências pedagógicas, perspectivas históricas e reflexões para a educação básica.
mais um texto apresentando as tendências pedagógicas. Vocês vão perceber que nós temos tendências tradicionais e tendências progressistas. Aqui o trabalho está pedindo para você focar nas tendências progressistas e a relação delas com as 10 competências gerais da BNCC. Tendo feito aqui a leitura dos 4 textos, a equipe já leu os textos, agora nós podemos iniciar a produção. Podemos começar a escrever. E o que é que a gente tem? Qual é a primeira coisa a fazer aqui na nossa produção textual? Elaborem a introdução da produção textual. Neste tópico, o grupo deverá redigir, com até uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, expor os objetivos e a importância de sua realização. Então, nós vamos começar aqui elaborando a introdução, a apresentação do trabalho. Como fazer isso? Eu fiz aqui um exemplo, trouxe aqui umas dicas para quem não tem experiência na produção de textos acadêmicos, como começar uma introdução, quais elementos eu vou colocar na apresentação do meu trabalho. Vamos observar aqui. Exemplo de introdução. Trabalho solicitado pelas disciplinas do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Norte do Paraná, UNOPA. Então, observem que eu comecei situando o leitor de que trabalho é esse, quem pediu, para que pediu, o que é que eu estou fazendo. Aqui eu digo, do curso de Licenciatura em Pedagogia. Você deve colocar do curso de Licenciatura em História, do curso de Licenciatura em Matemática, do curso de Licenciatura em Geografia. Cada um vai colocar o seu curso. Eu começo dizendo que o trabalho foi solicitado pelas disciplinas, mas eu não digo quais são as disciplinas. Você pode fazer isso aqui. Você pode colocar trabalho solicitado pelas disciplinas. Coloca aqui vírgula e põe Fundamentos da Educação Brasileira, Didática, Filosofia, entre outras. Do primeiro semestre, do segundo semestre, do curso de Licenciatura em Letras. Então você pode aqui acrescentar o nome das disciplinas. Eu não coloquei, mas vale essa dica. Você pode colocar aqui o nome das disciplinas. Se não colocar todas, colocar 3, entre outras. E aí você vem logo em seguida com o seu curso. Depois eu fiz um ponto de segmento e botei. Tem como objetivo, coloquei reticências. Por quê? Porque você vai no material que está aí, o arquivo em PDF, no seu AVA, você tem quais são as competências para esse trabalho. É de lá que você vai tirar os objetivos. Precisa colocar todas? Não. 2 ou 3. Escolhe aqui para a sua equipe são as principais. Então você vai colocar aqui os objetivos que estão aí logo no início do arquivo. Lá tem assim, competências, você vai tirar de lá. Os próximos parágrafos, eles vão situar o leitor de como o trabalho, qual foi o percurso que a equipe teve para realizar o trabalho. Então você pode colocar aqui que para a realização do trabalho foi feita a leitura de 4 textos, e aí indica quais são os textos sobre a BNCC, sobre as tendências pedagógicas. Depois você começa, inicialmente apresentamos o que é a BNCC, ou seja, o conceito, da BNCC. Muitas pessoas pensam que a BNCC é uma lei e não é. A BNCC é um documento normativo, mas ele tem força de lei. Além de apresentar o conceito de competência, nós já falamos aqui disso, sobre as competências. Em seguida, abordamos a Base Nacional Comum Curricular e a sua relação com as tendências pedagógicas. Aí você vai aqui, dizer que essa relação tem que ser feita da BNCC com as tendências pedagógicas progressistas, no nosso trabalho. Por fim, apresentamos um cartaz
contendo as posturas e propostas que caminham em direção ao desenvolvimento de cada uma das competências gerais da BNCC. Acrescentem aqui nesse trecho qual foi o aplicativo, qual foi o software que a equipe escolheu. Né? Vocês vão ver aqui ao longo do trabalho que vocês vão ter que usar um aplicativo para realizar essa atividade. Fazendo esse cartaz, esse panfleto, esse folder, né? Qual foi o aplicativo? Coloca aqui qual foi o aplicativo e por que escolheram esse. Ele é o melhor, ele se adequa mais em quê? Vamos então agora aqui ver o próximo passo, a próxima atividade. Porque a introdução foi a atividade 1. Vamos ver então a atividade 2. Para o desenvolvimento do trabalho, atividade 3 na verdade, não é? Para o desenvolvimento do trabalho, o grupo deve elaborar as duas atividades indicadas a seguir. Vamos ver aqui a atividade A e depois a atividade B. Na atividade A, construa um texto de 3 a 5 páginas sobre a relação entre a Base Nacional Comum Curricular e as tendências pedagógicas. Então, eu vou ler o texto da BNCC, eu vou ler o texto das tendências pedagógicas e vou construir um texto de no mínimo 3 e de no máximo 5 linhas, falando da relação entre a Base Nacional Comum Curricular e as tendências pedagógicas. Observem que o texto 2, lá da primeira atividade, ele já faz essa relação. Você vai fazer a leitura daquele texto para trazer aqui essa relação. Então você vai citar o autor daquele texto o tempo todo aqui. Cita o autor, faz o seu comentário, faz um comentário da equipe e traz a citação do autor logo abaixo, fundamentando o seu comentário. Então você vai criar dessa maneira esse texto aqui de 3 a 5 páginas, fazendo essa relação entre a BNCC e as tendências pedagógicas. Eu indico que a leitura do texto 2 faz isso claramente. Vamos ver, atividade B. Elaborem uma apresentação contendo posturas e propostas que caminham em direção ao desenvolvimento de cada uma das competências gerais indicadas na BNCC. Então você tem 10 competências gerais na BNCC. No trabalho você vai ter que colocar as 10. E você precisa elaborar uma apresentação. O que é essa apresentação? É um parágrafo que contém uma postura ou uma proposta do professor para realizar ou para atingir essa competência na sala de aula. O que o professor deve fazer em sala de aula para que os alunos dele atinjam aquela competência? Qual é a postura que o professor tem que ter em uma atividade, em uma aula, para que o aluno atinja essa competência? Vamos ver aqui um exemplo dado pela professora na orientação do trabalho. Com relação à competência 1, estimular a pesquisa utilizando-se de diferentes meios e propor discussões a partir de problemas sociais em evidência na atualidade. Então, o professor, em sala de aula com seus alunos, ele tem que estimular a pesquisa. Estimular os alunos a pesquisarem e não aceitar a informação da forma que ela é dada, né? Pela mídia, pelo colega, pelo amigo, tem que pesquisar. Vai utilizar diferentes meios para isso, além de propor discussões a partir de problemas sociais em evidência na atualidade. Então, faz um círculo na sala de aula, discute um tema que está em evidência na sociedade, a falta de moradia, a falta de emprego, a questão do Covid, da pandemia. Discutir um tema em sala de aula, debater esse tema, são essas as posturas que o professor deve ter para atingir a competência 1 da BNCC. Estimular a pesquisa e propor discussões em sala de aula. Os professores deixam claro que você deve criar outro exemplo na elaboração da sua apresentação. Então você não pode pegar esse daqui
que eles deram, copiar, colocar no seu cartaz. Não, você vai ter que elaborar outro, propor outra coisa para atingir a competência número 1. Essa apresentação deve ser construída em uma mídia digital. Nossa sugestão é o Canva, um software online de fácil acesso e autoexplicativo. As informações poderão ser apresentadas de diversas formas: cartaz, panfleto, banner, tirinhas, entre outros. Então você vai abrir um aplicativo no seu celular, no seu computador, no seu notebook e você vai fazer um cartaz, você vai digitar o parágrafo que a equipe criou com a proposta, com a postura para atingir aquela competência. Se você tem 10 competências da BNCC, você vai ter 10 tirinhas, você vai ter 10 panfletos, você vai ter 10 cartazes. Ah, professor, eu fiz um cartaz grande e no meu cartaz cabe 2 competências. Ótimo, coloca as 2 competências em um cartaz, né? Então você vai ter aí 5 cartazes, cada um com 2 competências. Se não, você vai ter 10 panfletos, 10 tirinhas, 10 banners, um com cada uma das competências da BNCC. Você não vai colocar a competência, você vai colocar a postura que o professor deve ter, a proposta de trabalho do professor em sala de aula para atingir a competência da BNCC, ok? Vocês poderão elaborar em outras mídias digitais, caso preferirem. Vale destacar que os prints da apresentação das propostas deverão constar neste item do trabalho. Então, a sugestão da universidade é o Canva, mas você pode usar qualquer aplicativo que elabore cartaz, que elabore banner, que elabore tirinha, que elabore apresentação. Então, você pode usar qualquer um. Tem que fazer o print. Faz o print da página do seu celular e cola lá no seu arquivo do Word do seu trabalho. Faz o print da tela do seu computador e cola lá no item lá do seu trabalho, no seu arquivo do Word. Então, essa imagem vai ter que estar no seu trabalho. Para finalizar, o grupo deverá elaborar as considerações finais em até uma página para apresentar a conclusão do trabalho, sintetizando os elementos discutidos no seu texto. Apresentem também as contribuições que o trabalho trouxe para o aprendizado de todos. Você tinha objetivos quando você iniciou o trabalho. Os objetivos para esse trabalho, eles foram atingidos? Você vai dizer se eles foram atingidos parcialmente, totalmente, e como foram atingidos. Quais as contribuições desse trabalho para a formação profissional de vocês? O que é que vocês aprenderam com esse trabalho? Aprenderam o que é competência? Aprenderam o que é a BNCC? Descobriram as tendências pedagógicas tradicionais e progressistas? Então vocês vão trazer isso para a conclusão de vocês. Quais as contribuições deste trabalho, da realização desse trabalho para a formação profissional de cada um dos elementos da equipe? Quais foram as dificuldades encontradas? Vocês aprenderam a usar o aplicativo? Nunca tinham usado um aplicativo para fazer um cartaz, fazer um banner, fazer uma tirinha e aprenderam a utilizar o aplicativo? Essa é uma contribuição do trabalho para a sua formação profissional. Então você vai trazer isso, é um exemplo que você pode trazer para a sua conclusão, para a sua consideração final. Referências. Não se esqueçam de listar todos os autores e materiais que foram utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. No início do trabalho, na atividade 1, a universidade deu para a equipe 4 textos para que vocês fizessem as leituras para se fundamentar para o trabalho. Esses 4 textos, eles precisam aparecer no desenvolvimento do seu trabalho. As citações deles vão aparecer. Então, eles terão que estar nas referências do seu trabalho, no final do trabalho. Vamos ver aqui um exemplo de referência.
Eu tirei lá do arquivo em PDF do trabalho de vocês, as referências já estão feitas. Vocês não vão precisar construir a referência, ela já está feita. Quando a universidade dá o texto 1, ela coloca a referência do texto. Vocês vão copiar e colar no final do seu trabalho no item referência. Eu coloquei aqui, alternando uma cor branca e amarela, para chamar a atenção de vocês para onde começa e onde termina a referência. Percebam que a referência começa sempre com o último nome do autor, em letra maiúscula, e depois o restante do nome. Observem também que as referências elas estão em ordem alfabética, do último nome do autor. Por isso, eu comecei com Apolinário, depois vem Brasil, depois Santos e Silva. Então, a gente vai chamar aqui a atenção para a referência que o autor é o Brasil. Então, a BNCC é um documento do país. Então, não tem um autor, uma pessoa física, mas sim o país é o autor. Então, as leis, os documentos do país, você vai ver sempre como autor Brasil. Espero que esse vídeo contribua na realização do trabalho de vocês, que vocês possam consultar esse vídeo para tirar alguma dúvida, para lembrar do passo a passo, ter uma sugestão do que escrever, de como produzir. Mas ele não substitui o arquivo em PDF que está no AVA de vocês, lá no item Atividade Interdisciplinares. Um bom trabalho para todos e até o próximo vídeo.